Hoje o nosso papo aqui é principalmente sobre constância. E depois de muitos anos treinando, fazendo dieta e até competindo, eu percebi que tem algumas coisas que elas ajudam muito a manter essa constância. E outras que, quando não estão presentes ali na rotina, na nossa cabeça, acaba que isso tende a falhar. E eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui. Quando eu falo de ter constância, é preciso entender que a nossa vida, ela nem sempre vai ser exatamente do mesmo jeito, sempre, por mais que a gente mantenha algumas coisas básicas. Faz parte da vida ter um momento que você precisa, por exemplo, dar mais cuidado, mais atenção, mais energia para sua família. Quem é mãe vai entender o que eu tô falando melhor do que eu até. Quem tem um projeto de trabalho, muitas vezes você precisa colocar mais energia por um tempo naquilo ali do que em outras áreas da vida. Mas isso não quer dizer que você não possa ter constância em outras que, inclusive, vão te ajudar. Como é o caso de dieta, você comer bem para a sua vida e também atividade física. Afinal, qual a mãe? Qual a pessoa que trabalha muito não precisa de energia, de estar bem nutrido e principalmente saúde, né? Mas o fato é que eu vou te trazer aqui 3 pontos que eles são simples, simples de pensar, eu digo. Parece bobo, mas o óbvio também precisa ser dito. E a questão é, vamos lá no ponto disso. Constância na sua alimentação, constância na sua dieta. A primeira coisa é você ter uma previsibilidade do que você vai comer, de como vai ser a sua semana. Eu sei que muita gente não consegue preparar a sua refeição. Mas seja por pedir marmitas, então você vai precisar encomendar. Qual é o dia que você encomenda? Qual o dia que você já faz essa reserva ali de organização para falar, entrar em contato com quem você pede e já deixar isso resolvido para a semana? Ou vamos supor que você coma em restaurante, em uma das refeições, em duas das refeições. Mas eu imagino que você também faça um lanche. Para esse lanche, para essa refeição, mesmo que seja feita na rua, em restaurante, é necessário você saber onde é esse restaurante, o que oferece esse restaurante, quais são os restaurantes que eu normalmente como. Porque isso vai fazer você pensar o que vai oferecer ali. E aí você já ir na cabeça, eu vou comer isso, isso e isso. Quando você tem uma dieta, é muito mais fácil, porque você vai tentar seguir aquele planejamento, independente de onde você esteja. Mas se você não tem, aí é que saber onde você vai comer é mais importante. E se você não prepara, ou seja, na hora que você vai comer, já não está ali aquilo que você precisa comer e você precisa escolher, é muito mais fácil que esse erro comece a vir e repetir. Vamos supor que você peça a sua comida, iFood. Todas as vezes que você abre o seu aplicativo, vão ter várias opções ali. E se você tiver com fome, a sua escolha com certeza vai ser muito mais difícil te trazer ali para a dieta. Agora vamos lá. Se você tem isso já planejado e isso não é negociável, o que seria negociável? Você tem que ficar pensando: eu quero isso. Isso é bom agora? Eu peço agora ou eu peço daqui a pouco? Entende que são muitas decisões. Só que quando você já planeja isso, se você já sabe como vai ser a sua semana, se você vai levar a sua comida, se você vai ter que preparar, se você já vai pedir, se as suas marmitas vão ser entregues, quando existe um dia que você já planeja tudo isso, ou se isso já é fixo, é muito mais fácil. O erro, ele começa a sumir em vários momentos que normalmente ele aconteceria, entende? Então, a organização para comer, ela vem não só de você cozinhar, ir para a cozinha, preparar marmita, né, pesar, levar, colocar numa lancheira. Não é só sobre isso. Às vezes é muito mais simples até. Ok, eu como em restaurante, mas o que eu como? Qual é o restaurante? Às vezes, a escolha do restaurante também vai ajudar a você conseguir fazer isso, de escolher, fazer boas escolhas, ou ela vai te prejudicar.
Porque se é um restaurante que oferece aquelas comidas maravilhosas, que eu também gosto, super calóricas, ou um cardápio que tende a variar muito por comidas assim, com certeza isso não vai ser algo que vai te ajudar. Então, talvez planejar ir para outro restaurante vai te ajudar também. Então, a alimentação, previsibilidade nela é uma das coisas. A segunda coisa, previsibilidade na sua agenda de treino. Se você treina 3 vezes na semana, se você treina 5 vezes, ou se você treina todos os dias, você precisa saber em qual momento. E se você não treina todos os dias, você precisa saber quais são esses 3 dias. Porque isso se forem 3 dias, né? Tô já contando com quem treina 3 dias. Mas 1, 2, 3 vezes na semana, é importante você saber quais são elas. Planejar quais são essas opções de dias. Porque se todas as semanas você tiver que, eu vou 2 vezes, aí você vai um dia. Mas aí você fica com a pendência na cabeça. Tem mais 1 ou 2 dias que eu preciso ir. Mas hoje não é. Que dia é hoje? Não interessa qual dia. Não interessa na sua cabeça aí de... Não interessa, eu só preciso que vá 3 vezes. Mas, se está naquele dia de você ir e você não vai, quando chega no dia seguinte, você já entende, opa, eu já estou precisando ir naquele dia que eu não fui. Mas ainda restam 2 dias na semana que eu vou, que está programado para ir. Entende que na sua cabeça começa a rolar, começa a acontecer um cálculo. Um cálculo de eu já fui, eu ainda preciso ir. Quais são esses dias? Eu já me organizei para esses dias? Porque se a sua rotina da sua casa, do seu trabalho ou das tarefas que você tenha que fazer, seja lá quais forem, talvez elas também não tenham um cronograma certinho. Mas no dia de você ir, você vai com certeza já começar o seu dia sabendo que em determinado momento você vai ter que cumprir essa outra tarefa também. Só que se você não tem isso e você simplesmente coloca, eu vou 3 vezes, mas você não sabe quais dias, todos os dias serão iguais. E todas as outras coisas que você precisa fazer, que são importantes também, elas vão se tornar prioridade. Urgência, emergência, tudo se mistura, entende? E isso, em algum momento, vai fazer você estar furando. Vai fazer você não conseguir ter a constância. Eu entendo sobre isso. É uma vida que eu sempre vivi. Eu sempre tive várias atividades, aliás, até muitas. Mas eu percebi que o que me ajudava a ter constância, mesmo tendo muitas atividades, era exatamente isso. Era eu saber quais eram os dias que eu ia, quais os horários. Porque em alguns eu já sabia que não ia dar mesmo, então eu nem me cobrava. E isso também ajuda a descansar. E aí é onde eu entro no nosso terceiro ponto e último de hoje: descanso. Parece bobeira, ou talvez parece que não precisa dizer por quê. A gente está precisando descansar sempre, né? Mas a verdade é que é preciso não só respeitar, como também ter essa previsibilidade de quando vai ser o teu descanso. Porque se você não sabe como é a sua semana, se você não tem previsibilidade, não planeja, tal dia é o meu descanso. Ou você vai estar se cobrando nesse dia de fazer, porque afinal nem todos os dias são iguais, você não sabe qual dia que você tem que ir para academia, você não sabe qual dia que você cozinha, você não sabe qual dia que você planeja a sua dieta. Se você não souber também qual é o dia que você descansa, isso tudo vai estar muito misturado a tudo que você precisa fazer. E aí, talvez, no momento que você vai descansar, você fique naquela agonia de eu deveria estar fazendo isso, aquilo. Quando na verdade é só descansar. E tá tudo bem. Não só tá tudo bem, como é exatamente isso que você vai precisar para estar bem. Para começar o novo ciclo do outro dia, depois do seu descanso, ou o ciclo da próxima semana, do próximo mês. Já percebeu
como quando a gente viaja e se desliga do que está fazendo normalmente, do trabalho, se desliga de toda a rotina, normalmente a gente volta mais revigorado, volta com mais energia, embora às vezes uma certa preguicinha de voltar para a rotina. Mas é porque esse descanso, ele faz com que você simplesmente relaxe. E aí quando você volta já sabendo tudo o que você tem que fazer, volta para sua rotina normal, para aquilo que você já faz habitualmente e que você não negocia. Mas você teve o seu momento de descanso, o momento que a sua cabeça, a sua mente relaxou. E isso também é importante. É importante para os seus músculos, é importante para o seu emagrecimento, é importante para a constância, tanto para a construção de músculo, quanto para emagrecer, ou mesmo para você manter. Porque o que acontece também, muitas vezes é isso. A pessoa consegue emagrecer, ou consegue construir minimamente o músculo que queria, evoluir em alguma parte específica do corpo, mas aí não consegue ter a constância, porque algumas vezes faltou algum desses 3 pontos. Então eu te convido ao final desse vídeo para estar, além de me acompanhando e curtir esse vídeo aqui, já vai lá e curte, para fazer a reflexão desses 3 pontos. E não só reflexão. Coloque no papel, se possível for, anota. Eu vou fazer os meus treinos em tal dia da semana. Segunda, quarta, sexta. Eu organizo a minha dieta, a minha alimentação da semana no domingo ou em qualquer outro dia. Mas tenha o dia, tenha ideia de como são esses 3 pontos. Como é a sua alimentação, como é o seu momento de treino, o seu dia e qual é o momento que você descansa. Planejar esses 3, saber ter o mínimo de previsibilidade desses 3 vai te ajudar a ter constância. É isso que te faz se manter naquilo que você almeja, que é a sua saúde, que é a sua atividade física, porque isso, afinal, é para a vida. E aí, independente da fase que você esteja, você vai saber que aquilo ali é necessário voltar, seja pela sua saúde, seja porque você está precisando de um novo objetivo, uma nova evolução, algo que você já conquistou, ou mesmo tentar resgatar aquilo que algum dia você teve. Agora, se você está começando agora, melhor coisa, não se sinta perdido aqui, pelo contrário. Já entenda que para começar, tendo esses 3 pilares claros, já vai te ajudar a começar com o pé direito. Então, comece a aplicar isso e depois vem aqui e me conta nos comentários se isso te ajudou ou se tem alguma outra coisa que você vê que é muito mais importante para você, que faz muito mais sentido. Mas acredita, isso faz toda a diferença na sua vida. Então, para você que está aqui, já me segue nas minhas redes sociais, que além desse canal, eu tenho também o Instagram, posto um pouco da minha rotina, um pouco de algumas dietas e também essa troca que é bem legal de a gente ter. PriscilaCarvalho.nutri e eu espero você aqui no meu canal. E se você quer um planejamento alimentar, uma dieta que você vai conseguir se alimentar bem, de acordo com suas necessidades nutricionais e também as suas necessidades de rotina, me chama aqui no WhatsApp. Eu deixo sempre o link aqui para que a gente converse, eu saiba um pouco de você e na minha anamnese a gente ter uma ideia do que é que está te travando e tentar mudar isso. Agora, se você é a pessoa que já tentou várias dietas, já fez várias coisas, está cansada de tentar e não conseguir, eu tenho uma mentoria que ela é feita justamente para pessoas como você, que já tentou várias vezes e não sabe por que não consegue, apesar de saber o que tem que fazer. Existem várias coisas que estão, às vezes, escondidas na sua rotina, na sua casa, na forma com que você pensa sobre a alimentação e também sobre a atividade física, que elas te travam de estar evoluindo. Na minha mentoria, eu vou poder conhecer melhor dessas coisas e principalmente te ajudar em cada uma delas para tentar transformar e evoluir naquilo que você sozinha não está conseguindo. Na mentoria, eu consigo conhecer melhor quem é você, em que fase você está e te levar para o objetivo que você quer. Então, vamos conversar um pouquinho no WhatsApp e começa agora
a mudança para a constância que você quer e alcançar o seu objetivo, seja ele emagrecimento, constância, saúde, atividade física. O importante é você se tornar aquilo que você quer.